Gente, essa derrota do Fluminense pro Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, derrota por 2-1, ela tem algumas lições que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Lições para a diretoria, lições para o Zubeldia, lições para os jogadores. E a gente vai começar de cima. Vamos começar falando da diretoria, que contratou jogadores que talvez não tenham condições de vestir a camisa do Fluminense. Contratações não só esse ano, contratações também que já vêm desde o ano passado, né? Mas esse ano especificamente, o Fluminense trouxe no início da temporada um zagueiro que estava no futebol peruano, Freitas, e que visivelmente é um jogador que não deveria ter sido contratado. O Fluminense gastou 20 milhões de reais. E a gente sabia, uma hora você vai depender do Freitas e o Freitas não vai corresponder. Já foi assim, né? Ao longo da temporada, em vários jogos em que o Freitas entregou jogos que estavam ali, pelo menos com um empate garantido, ou uma vitória, né, encaminhada, e o Freitas falhou em momentos decisivos. E numa semifinal de Copa do Brasil, o Freitas, mais uma vez, né, ao longo da partida, foi cometendo falhas que comprometeram o sistema defensivo do Fluminense, a ponto de, durante a transmissão, alguém passar a informação de que os próprios companheiros de time estavam alertando o Freitas e tentando ajudar o zagueiro, que visivelmente não estava conseguindo fazer o básico. Não estava conseguindo fazer o básico. E o Freitas, né, acabou no segundo gol falhando, porque não acompanha o Verratti. Ele acompanha o Verratti à distância, ele fica assim, ó. Se você ver a imagem, ele aparece só com a mão, assim, no Verratti, como se estivesse só querendo saber onde o Verratti está. Não acompanhou o atacante do Vasco. A bola foi na direção dele. E muitos dos gols que o Fluminense tomou, né, em bola aérea ao longo da temporada, se você observar, o Freitas estava mal posicionado. Fora os erros na saída de bola, enfim, faltas que não precisavam ser cometidas. No final do primeiro tempo, ele comete uma falta extremamente infantil no Rayano, uma bola que o jogador do Vasco estava de costas. E aí dá a oportunidade ao Vasco de bater uma falta perigosa, proporcionando ao adversário um lance de perigo. Enfim, uma contratação equivocada do Fluminense. O pior é que o Zubeldia olha para o banco e as opções que ele tem também não ajudam. Se por um lado a diretoria trouxe Thiago Silva, um dos maiores zagueiros do mundo, para nos dar a honra, o prazer de vê-lo, né, encerrar a carreira com a nossa camisa, com a nossa armadura, por outro lado a direção não trouxe um companheiro à altura de um dos melhores zagueiros do mundo. Porque o Zubeldia, ele tem o Freitas, que erra quase todos os jogos, mas como opções para o Freitas, o Zubeldia tem o Ignacio, que também é outro jogador que não passa segurança nenhuma, né? Tanto é que se você pegar os gols que o Fluminense leva na final do Campeonato Carioca, são 2 gols com 2 falhas do Ignacio, né? E naquela altura ele era titular, e aí depois foi perdendo espaço ao longo da temporada. A outra opção é Thiago Santos, ou tem o Igor Rabelo, jogador que não pode jogar a Copa do Brasil, não podia jogar a Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro não era utilizado pelo Zubeldia. Essas são as opções para a zaga. Então você só tem o Thiago Silva. Você não pode contar com mais nenhum dos zagueiros. Então a culpa disso é de quem? É do Zubeldia? Não. Ele chegou, o elenco estava montado. A culpa é de quem contratou. A culpa é de quem montou, né, essa zaga, de quem deu essas opções. 20 milhões no Freitas, mais 11 ou 12 milhões no Ignacio, Thiago Santos, contrato renovado, o Igor Rabelo, uma contratação que ninguém entende. Everaldo é outro. Não deveria ter sido contratado. Veio para ser opção. Opção a quem? Ao Cano, que passou um 2024 muito ruim e que ninguém sabia se ia conseguir em 2025 recuperar o futebol de 2023, até porque já está com 37 anos e vai fazer 38 anos, dia 2 de janeiro. O Everaldo veio para ser opção ao Cano. Então, a diretoria tinha que ter buscado um atacante para ser titular, não um atacante para ser reserva de alguém que a gente não sabia se ia dar conta do recado ou não. O Everaldo não marca um gol, gente, há 4 meses. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Não é só pro Everaldo, não. É pra diretoria.
que contratou o Everaldo, que tirou o jogador que era opção no banco de reservas do Bahia para ser opção a um jogador que no ano passado não tinha ido bem e a gente não sabia se esse ano ia dar certo, se esse ano ia recuperar o futebol de 2023. E aí, como esse jogador não só não conseguiu recuperar o bom futebol de 2023 e 2022, como também se machucou, né? Esse que era para ser opção virou o titular. E a opção a ele é um outro jogador que o ano passado também já não tinha ido bem. E aí o Fluminense tinha emprestado, pagou para trazer ele de volta, que é o John Kennedy, que também não consegue jogar. Aliás, o Everaldo, tô para dizer para vocês que nem tem culpa, porque o Everaldo, ele foi contratado, né? Culpado é quem contratou. Culpado é quem contratou. Eu não culpo o Everaldo, não. Agora, em relação ao John Kennedy, esse aí tem que repensar a carreira. Tem que repensar se ele quer realmente continuar a ser jogador de futebol, tem que repensar se ele quer realmente continuar vestindo a camisa de um grande clube. Ele tem que pensar o que ele vai ser no futuro dele. Porque um jogador que faz um gol do título da Libertadores, um gol do título mais importante da história de um clube gigantesco como é o Fluminense, que é um dos heróis da conquista da Libertadores, não só pelo gol contra o Boca, mas por tudo que ele fez naquele mata-mata contra o Olímpia, contra Argentinos Júniores, contra o Internacional, enfim, foi decisivo naquela Libertadores. Aquele John Kennedy era um jogador que poderia chegar à seleção brasileira. Mas o John Kennedy, que começa 2024 e que continua em 2025, me parece um jogador que não está se importando com a carreira. Porque ele não conseguiu ser titular o ano passado com o Cano machucado e perdeu a titularidade para um garoto de 18 anos, que nunca tinha jogado Série A na vida dele. E esse ano, com o Cano machucado de novo, ou mal, antes de se machucar, com o Everaldo sem fazer um gol desde agosto, nem assim o John Kennedy consegue sequer minutos para jogar. Ontem não entrou em campo, como não entrou em outros jogos com o Zubeldia. Então, se por um lado a gente tem um Everaldo que não deveria ter sido contratado, por outro a gente tem um John Kennedy que precisa repensar a própria carreira. Mas aonde está o erro da diretoria? O erro está no fato de ter contratado um atacante que não tinha condições de vestir a camisa do Fluminense, está no fato de ter contratado um zagueiro que não tinha condições de vestir a camisa do Fluminense e, no meio da temporada, tendo a oportunidade de corrigir o erro, não corrigiu. Trouxe um zagueiro que não tinha condições de jogar dois campeonatos e, mesmo assim, no campeonato que dava para jogar, né, os treinadores também optaram por não escalá-lo e não trouxe um atacante. O Mundial de Clubes escancarou a necessidade de contratação de mais um centroavante. E a diretoria não contratou. Não contratou. E no momento mais importante do ano, numa semifinal de Copa do Brasil, contra um rival, você não tem um centroavante confiável, né? Para colocar a bola na rede, para fazer o gol, para te dar a oportunidade de avançar de fase. Você fica na dependência de um gol de um zagueiro, de um gol de um volante, de um gol de um ponta, de um gol contra, porque o centroavante você não pode contar com ele. Então a culpa, nesse caso, é do Zubeldia? Não. São as opções que ele tem, são as opções que deram para ele. Ponto. Essa é a lição da diretoria, que foi mal ao mercado e quando precisou corrigir a rota, não corrigiu. Mas o Zubeldia também tem lição para aprender. Nonato não pode ser titular com Hércules no banco de reservas. Nonato é aquele jogador que não ataca, não defende, não aparece. É um jogador nulo em campo. É um jogador nulo. Sou muito mais o Hércules. Sou muito mais o Hércules. Apesar do Hércules ser um jogador, estar sendo um jogador, né, de altos e baixos ao longo da temporada, ainda assim ele é muito mais efetivo do que o Hércules. Ajuda muito mais na marcação, aparece muito mais no ataque, se oferece para as tabelas. O Nonato, você não vê o Nonato em campo. Você não ouve falar o nome do Nonato em campo. Então, para mim, é erro do Zubeldia. Erro
ao escolher Nonato ao invés do Hércules. Errou o Zubeldia também quando o Fluminense no segundo tempo cansou por conta de todo o desgaste causado pelo Campeonato Brasileiro. Na última rodada, por exemplo, o Vasco poupou os titulares. O Fluminense teve que jogar a Vera contra o Bahia, porque valia vaga direta na Copa Libertadores. Então o time cansou, e é natural que cansasse. Mas o Zubeldia demorou para mexer. E quando mexeu, mexeu errado. O Soteldo, quando sai, sentindo dores, que a gente nem sabe se vai poder jogar o segundo jogo, a opção do Zubeldia foi o Keno. Foi a pior coisa que o Zubeldia podia ter feito, é colocar o Keno no time. O Keno não fez um bom 2024, não faz um bom 2025, e o Fluminense não deveria ter renovado o contrato do Keno lá no início do ano. Era para deixar o contrato terminar agora em dezembro. Mas não, o Fluminense deu mais um ano de contrato pro Keno, mais um ano de contrato pro Thiago Santos e para tantos outros. Não era para ter contratado, não era para ter renovado o contrato, aliás, do Keno. E ontem não era pro Zubeldia ter colocado o Keno. O Keno entrou, esse lado esquerdo do Fluminense parou de jogar. Parou de jogar. O Keno, parece que a única jogada que ele sabe fazer é dar aquele cortezinho pro meio e dar a chapada fraca no meio do gol pro goleiro encaixar a bola. Ele não consegue fazer mais nada. O Keno virou esse tipo de jogador. Não é mais aquele jogador decisivo, insinuante, objetivo de outros anos. No Atlético, no Palmeiras, no primeiro ano dele no Fluminense, que nem foi tão bom assim, mas deu as 2 assistências do título da Libertadores, então tem os seus méritos. Ontem era pro Zubeldia, quando o Soteldo pede para sair, era pro Zubeldia ter colocado o Lima em campo, para recompor o meio de campo. O Fluminense estava perdendo o meio de campo. O Vasco começa o segundo tempo melhor do que o Fluminense, querendo mais, brigando mais, ganhou o meio campo no segundo tempo. Então era pro Zubeldia ter escolhido o Lima e não o Keno, que não acrescentou nada ao time. Então, quer dizer, você já tinha o Freitas falhando atrás. Você já tinha o Everaldo, que não consegue levar perigo ao adversário. Você tinha o Nonato, que, né, não aparece no jogo. Aí você coloca mais um, o Keno. Aí, meu amigo, aí realmente, sabe, ficou difícil. Ficou difícil. Agora, a gente já falou da diretoria, já falamos do Zubeldia, mas os jogadores também têm uma lição para aprender. O Fluminense parou de jogar. O Thiago Silva estava certo. O Thiago Silva, depois do jogo, falou: o time parou de jogar. O Fluminense fez o gol e abriu mão de jogar. Achou que era só esperar o jogo acabar. Achou que era só sentar em cima do resultado e aguardar o apito final. E aí, quando toma o empate, parecia satisfeito também com o empate. Enquanto o Vasco estava ali buscando o segundo gol, o Fluminense estava acomodado. Vamos levar para o segundo jogo, vamos empurrar isso aí com a barriga. Vamos levar para o segundo jogo, vamos levar para domingo. O Vasco quis mais. O Vasco lutou mais no segundo tempo. O Fluminense foi um time acomodado. Faltou postura, faltou atitude de quem quer chegar numa final de Copa do Brasil. O segundo gol do Vasco, por exemplo, é uma vergonha. E o segundo gol do Vasco é um exemplo disso que eu tô te falando. Da falta de postura do time em campo, da falta de atitude, da falta da vontade de vencer. Porque como que um jogador aos 48 do segundo tempo pega uma bola, passa no meio de 3, só o quarto que vai fazer a falta, o Ganso chega a levantar as mãos deixando ele passar. O Ganso não tinha cartão amarelo, não tinha nada. O Ganso poderia ter feito a falta ali, a falta tática, para parar a jogada. Não, o Ganso deixou o Ryan passar. Aí o Hércules consegue parar a jogada, faz a falta, mas não, o lance é na frente do Serna. O que o Serna tinha que ter feito? Tinha que ter enfiado na frente da bola. Tinha que ter segurado a bola. Não, ninguém fez nada. Deixaram o Ryan pegar, bater a falta rápido. E aí vem o cruzamento, o Freitas está lá, perdidaço dentro da área, e deixa o Verratti fazer o gol. O Verratti que tem sido muito criticado pela torcida do Vasco. Então, assim, um erro atrás do outro. Erros que vêm desde a diretoria, que passa pela comissão técnica e chega aos jogadores.
domingo, dá pro Fluminense se classificar? Claro que dá. Claro que dá. Uma vitória simples leva o jogo pros pênaltis. Ou uma vitória por 2 gols, a gente vai direto pra final. Claro que o Fluminense tem condições de chegar domingo, fazer um grande jogo. Tem mais time que o Vasco. Tem jogado mais futebol do que o Vasco. Agora, só que o Vasco recobrou a confiança. Né? Porque venceu o Fluminense 2 vezes. Venceu no Brasileiro por 2-0, agora vence de novo por 2-1 e de virada, com gol no final. Então o Vasco vai mais confiante. Mas o Fluminense tem totais condições de reverter essa vantagem do Vasco. Agora, para isso, meu amigo, tem que ter outra postura. Tem que ter outra atitude, outra postura. Tem que querer mais que o adversário. E o Zubeldia precisa acertar nas escolhas. Porque se você tem Freitas na zaga e as opções não te dão, né, oportunidade de mudar. Se você tem Everaldo no ataque e as opções também não te dão oportunidade de mudar, e você tem que entrar com esses jogadores, não dá pra você errar mais. Não dá pra você, por exemplo, manter Nonato, né, que é um jogador que ninguém vê em campo. Não dá pra você demorar demais pra substituir quando o time tá cansado. Então o Zubeldia, se os jogadores por um lado domingo vão ter que fazer um jogo perfeito, o Zubeldia também não vai poder continuar. O Zubeldia também não vai poder errar nas suas escolhas, na sua estratégia para levar o Fluminense à final da Copa do Brasil. Dá para reverter, mas tem que ter coragem para mudar, tem que ter coragem para jogar, tem que ter coragem para arriscar. O Vasco tá em vantagem, mas são 180 minutos. E o Fluminense tem totais condições de reverter essa vantagem do Vasco. Mas para isso, tem que jogar. Senão, meu amigo, realmente vai ficar difícil. Tá? No mais, galera, é isso. Muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.